Olá pessoal, eu sou a Carla Lidiane Miller Moritz, sou articulista do Contabilidade na TV e um dos temas que está gerando muito impacto atualmente é a discussão sobre a reforma tributária. Eu fiz uma série de vídeos esclarecendo sobre esse assunto, então acompanhem todas as nossas edições. Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, ONIE, o ERP parceiro do contador. Sistema Fenacom, Sescap, Sescom. O Ministério da Economia, ele encaminhou ao Congresso um projeto de reforma tributária, um projeto de lei, unificando PIS e COFINS em uma nova contribuição chamada CBS. Mas como que isso vai impactar o nosso dia a dia? Que relação essa nova reforma tem a ver com as que já estão tramitando no Congresso? Então, a ideia aqui é trazer para vocês um aparato geral do que está acontecendo, focando principalmente no projeto de lei enviado pelo governo, certo? Então, vamos começar tentando entender o porquê que uma reforma tributária ela é importante, ela é necessária. Essa conversa ela não é de hoje, né? Ela vem sendo discutida há muitos anos. E a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela vem instruindo o nosso governo sobre a necessidade de uma reforma tributária, né? O Brasil é um país que ele tem um grande potencial e perde muitos investidores. E muitas empresas morrem e um dos motivos é a carga tributária, é a complexidade da carga tributária que se precisa cumprir no país na parte de tributos, né? Então, hoje, a tributação sobre consumo, que é o que a gente vai conversar, né? Além de ela ser muito complexa, para poder se entregar todas as obrigações acessórias que o governo exige, no Brasil a gente gasta cerca de 1.500 horas por ano. Em comparação com outros países, a gente ganha de lavada, é o país que mais despende horas com obrigações acessórias. E quando a gente fala sobre impostos sobre o consumo, tá, pessoal, a gente está falando do quê? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, são impostos que incidem sobre o valor da venda, tá? Então, mais pra frente a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, tá? Falando de PIS e COFINS, que é o que a PL trata, só o PIS e COFINS, se nós pegarmos a legislação do PIS e COFINS, nós temos mais de 2.000 páginas de legislação. É muita legislação para acompanhar, para entender, sem contar as mudanças que ocorrem, né, com frequência dentro do PIS e COFINS, né? A gente precisa de um sistema mais transparente, nosso sistema ele é pouco transparente. Quando qualquer pessoa compra uma mercadoria, qualquer mercadoria que for, você não sabe o preço do imposto real daquela mercadoria, porque a cada etapa da operação, o imposto ele é incidido, a mercadoria é vendida, depois o imposto é colocado de novo dentro do preço, ela é vendida de novo, e chega uma hora que você perde, né? Você não tem a visão disso, então você não sabe se você está pagando muito ou pouco imposto em cima daquele produto. E isso é algo que também afeta investimentos vindos de fora, né? É complicado você investir num país que tem esse tipo de tratamento, né? Sem contar nos excessos de benefícios fiscais, tá? O benefício fiscal, ele é importante, ele ajuda em muitos casos, mas em outro deixa tudo mais complexo, né? São muitos benefícios, muitas regras diferenciadas, regimes especiais, e isso eleva o custo. Porque você precisa saber se você compra do Simples, você vai ter que tributar, como é que você vai ter que tributar, se está vendendo para pessoa física, como é que vai ser, se vai para a Zona Franca de Manaus, como é que vai ser, essa mercadoria tem isenção, é alíquota zero, então tudo é muito complicado nessa parte. Então, esse excesso de diferenciações tributárias também é uma coisa que vai ser analisada na reforma. E quando eu digo reforma, eu tô falando de maneira geral, tá? Eu não tô só me focando na PL, eu tô focando nas outras duas PECs que também estão assim, em análise no Congresso. Mais motivos do porquê que a gente precisa de uma reforma. A questão do excesso de benefício fiscal, ele gera uma concorrência desleal e ele gera guerra fiscal. Porque às vezes eu vou ter duas pessoas jurídicas que têm exatamente o mesmo ramo, faturamento, enquadramento tributário, mas uma ela tem um benefício que a outra não tem. Então, o preço de uma vai ser melhor que o preço da outra, logo ela vai vender mais, e uma tem a possibilidade de quebrar, enquanto a outra não tem, e uma às vezes não sabe por que o preço do seu concorrente é mais barato que o dela, e isso gera muitos problemas para as empresas, né? Sem contar a guerra fiscal, porque a gente vê muito isso no ICMS, né? Um estado dá um benefício para atrair empresas, o outro estado se sente prejudicado, dá um outro benefício melhor ainda,
os contribuintes são autuados, às vezes, por usufruir desses benefícios, porque são dados não são legalizados pelo CONFAS. Então, é Estado contra Estado, é município contra Estado para saber de quem é o ICMS ou se é ISS, é município contra município. Então, com uma unificação e uma simplificação, a gente reduz muito essa questão, né? E aí a gente chega no contencioso tributário, né? Que é as lides que a gente tem. Então, assim, às vezes o que acontece? O fisco me notifica, eu não concordo, eu quero discutir aquela questão, então eu vou entrar com um processo administrativo ou um processo judicial e vamos ver o que vai acontecer. O nosso contencioso tributário, administrativo também, eles estão sobrecarregados, porque são muitas situações que acontecem dentro desse cenário, né? Então, hoje o tempo médio para se resolver uma lide judicial é de 8 anos, é muito tempo, gente. Não dá para uma empresa viver esperando uma decisão por um tempo desses. Né? O CARF, que é quem cuida da parte administrativa, ele tem mais de 71 processos. Isso é quase 20% do total do contencioso. E a PGFN, a parte tributária dela é praticamente 25%. Então, assim, né, muita coisa que não anda e cada vez vem mais coisa. Então, é outro ponto do porquê que a gente precisa de uma reforma, para tentar resolver esse problema do contencioso. Com algo simples, que o contribuinte saiba como ele tem que calcular, que ele não tenha dificuldade em entender, em fazer, em gerar a sua guia, pagar o seu imposto, isso reduz muito, porque não vai vir um fiscal dizendo que ele fez errado. Porque vai estar fácil de entender, vai estar simples, vai estar transparente. Então, isso são ideias mais macro, né, que eu estou conversando com vocês aqui, para vocês entenderem as dificuldades que a gente tem hoje, os problemas que a gente tem hoje e o caminho que está querendo se tomar para melhorar esse cenário. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Essa imagem aqui, ela foi, durante a apresentação da CBS, ela foi mostrada e eu achei ela muito legal, porque ela representa muito bem esse tipo de situação de complexidade. Então, veja, vou explicar aqui para vocês. A gente pega o produto soja, ela sai lá do fornecedor, né? Uma pessoa física, cooperativa, enfim, ela sai lá do produtor e sai com suspeição. Então, dependendo do tratamento que essa soja vai ter, ela pode continuar com suspeição, ela pode ser tributada. Aqui eu tô falando de PIS e COFINS, tá, pessoal? Ela pode ter uma alíquota zero ou ela pode ter um crédito presumido, às vezes as duas coisas. Então, tem que ter muita atenção hoje quando você trabalha com a tributação para saber quando acontece cada situação. Então, por exemplo, assim, a soja saiu do produtor, ok, ela saiu com isenção. Eu vou transformar ela em um novo produto, vou transformar ela em óleo de soja bruto. Ela vai ter um crédito presumido de 27%, vai sair com a alíquota zero. Ela vai se transformar na margarina. Quando ela sair, ela tem um crédito presumido de 10% e sai com a alíquota zero de novo. Mas se ela virar um biodiesel, ela já vai ser tributada. Então, eu tenho que saber exatamente a tributação para cada situação. E a alíquota, porque às vezes ela muda também, não é sempre as alíquotas padrões do PIS e COFINS. Bom, pessoal, em breve teremos novos vídeos sobre a reforma tributária. Não deixem de acompanhar.